nós sabemos o senhor é um pré-candidato a deputado federal. O senhor já concorreu outra vez, né, na eleição de 2014, 14. é isso? Tirou quase 58 mil? Quase 59, né? É. Quase 59 mil votos aqui em Goiás. Tentará novamente chegar à Câmara Federal. E a pergunta que eu tenho é a seguinte, ô Edivar. Diante dessa experiência que o senhor tem com a universidade, diante desse fino trato que tem com a educação, o que o senhor pretende fazer de fato, assim, efetivamente para a educação brasileira? Qual que é a sua, inclusive esbarra em uma pergunta aqui feita pela Heloísa, que vai justamente ao encontro da minha pergunta, que diz o seguinte: sabemos que o senhor é candidato à Câmara Federal e que seu nome é muito significativo, com excelentes propostas, mas eu gostaria de saber quais seriam as mais urgentes, caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer primeiro, Edivar? Bom, primeiro, eu vou voltar um pouquinho de novo. Fica à vontade. Essa questão de... As coisas na minha vida, Felipe, foram acontecendo sempre de fora para dentro, vamos dizer assim. Você me perguntou lá atrás, não sei se foi você ou se foi a Ananda, se eu pensava, quando eu entrei na universidade em 1994 como docente, se eu pensava em fazer uma carreira administrativa. Absolutamente não. Absolutamente não. As coisas foram acontecendo. É claro que se você não se dispuser a determinadas coisas, você não vai ocupar os espaços. Mas o motor disso tudo, a motivação, ela tem que ser de quem está observando e não sua. Você não pode ter uma ambição de ser isso ou aquilo. Você pode se colocar à disposição de um projeto para isso ou aquilo. E foi assim que as etapas foram acontecendo. Então, nunca planejei nem ser coordenador de estágio da agronomia, né? Aconteceu de, numa reunião, não ter quem quisesse pegar e eu peguei a coordenação de estágio. Logo em seguida, uma situação meio parecida, eu me tornei coordenador do curso de agronomia. 2 anos depois, tinha eleição para diretor da escola de agronomia. E eu fui candidato, né? Mas sempre a motivação vem das pessoas que percebem, olha, você tem características, você topa, você está disposto, né, a se desdobrar, a trabalhar por isso. E assim foram todas as etapas. Então, essa questão da possibilidade de entrar na vida pública como deputado ou qualquer outra posição, ela vem muito dessas manifestações da comunidade, né? Então, eu repito sempre quase que um mantra, né? Ninguém é candidato de si mesmo. Quem se coloca como arvoracê provavelmente não vai conseguir, né? Você tem que se apresentar dentro de um projeto. E me move as coisas coletivas. Sempre eu sou muito movido quando o interesse coletivo está acima do individual. Bom, aí eu vou falar de um movimento que a gente está fazendo na política brasileira, que é um movimento que ganhou uma musculatura razoável. Começo desse ano, né, terminou o meu mandato como reitor, me afastei, né, e, por coincidência, um outro reitor aqui de Goiás também, o professor Jerônimo, que era reitor do IFG, ele terminou o mandato dele um pouquinho antes de mim, em setembro. Ele até se aposentou, ele tinha tempo para se aposentar, eu não me aposentei. E, por coincidência, tanto eu quanto ele fomos presidentes de entidades nacionais. Ele foi presidente do CONIF, que congrega os reitores dos institutos federais, e eu fui presidente da ANDIFES, muito recentemente. Exatamente. Que congrega os reitores das universidades federais. E uma conversa de fim de semana, tomando uma cerveja, conversando com o Jerônimo, falei, Jerônimo, então, eu vejo que tem uma inquietação na academia, uma inquietação nas universidades, porque a gente não pode ser massacrado como a gente tem sido massacrado, e pela ausência de uma quantidade significativa de representantes nos diferentes espaços de decisão. Sim, você olha para a Assembleia Legislativa de Goiás, não tem nenhum professor, né? O mesmo se repete em outros espaços. Então, há uma subrepresentatividade. Isso é normal? Talvez seja. O professor, o cientista,
Ele está preocupado com a sala de aula, com a pesquisa dele, ele não está preocupado muito com a política. Só que a gente percebeu que, em função de tanto desmando e que toda a nossa história, a gente só tem chance realmente, ou a gente é olhado com mais cuidado, pontualmente por um governo ou outro. Isso aconteceu com a educação superior, com os institutos federais, nesse período que eu me referi, né? Que foi ali entre 2005 e 2012, 2013. A gente teve uma atenção, a gente mostrou o que a gente é capaz, só que a gente voltou para uma situação pior do que antes desse período. E isso, no Brasil inteiro, apareceu gente com vontade de disputar a eleição. E aí a gente organizou, ainda em janeiro, umas lives. Né? Eu puxei isso junto com o Jerônimo, e a gente foi convidando pessoas que nem pensavam em ser candidato e que não são candidatos, não são pré-candidatos, mas de expressão nacional, tipo assim, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, presidente da Academia Brasileira de Ciência, gente ligada a movimentos pela educação e tal, ex-ministros. E a gente chamou esse pessoal para bater papo com a gente. E eles falaram, olha, está mais do que na hora da gente tentar ampliar a nossa representatividade. Por que a gente não cria um movimento? E aí surgiu o movimento, né? Educação e Ciência e Educação para Reconstruir o Brasil. Esse movimento hoje ele está com mais de 120 pré-candidatos em 18 unidades da federação. Isso porque a gente não teve tempo de articular as outras 9, né? Poderia ter gente de todos, mas a gente também está cuidando, cada um da sua pré-campanha também. Tem gente candidata a deputado estadual, deputado federal, senador, governador, vice-governador, claro, governadoras, vice-governadoras, deputadas, senadoras, enfim. E nós tivemos a oportunidade, na semana passada, apresentar o nosso manifesto, e aí eu já respondo a sua pergunta, por ocasião da reunião, da 74ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Colocamos todas essas personalidades lá na frente, né, esses presidentes de academia, de sociedades, e eles defenderam isso. Então, hoje se fala em, quem sabe, a gente criar bancadas da educação e da ciência pelo país, seja nas assembleias legislativas, seja no Congresso Nacional. Porque outros segmentos estão representados. Bancada da bola, da bala, do boi, da Bíblia. Tem bancadas, né? E não estou nem discutindo a legitimidade e a capacidade de organização. Mas aquilo que é a coisa mais importante para o país precisa ter uma representatividade maior. Nós temos lá meia dúzia de deputados no Congresso Nacional que são nossos interlocutores. Como a educação, todo mundo está atento, todo mundo precisa, né? Nada mais justo, né? Em qualquer fase da vida, né? Vocês vão querer fazer as atualizações de vocês. Claro, com certeza. Então, assim, a pauta central nossa é o Plano Nacional de Educação, que é um plano primoroso, aprovado no Congresso Nacional por aclamação em 2014 e que, infelizmente, foi revogado indiretamente pela Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos. Então, Plano Nacional de Educação, autonomia universitária, a destinação dos recursos do pré-sal, que é uma poupança, né, que a natureza nos deu, um percentual daquele fundo do pré-sal ser investido em ciência e tecnologia, para a gente ter soberania daqui a um tempo, né? Então, a gente luta por essas coisas. Valorização do professor da educação básica. Felipe, Ananda, você pergunta para uma criança hoje, você quer ser professor? Ou para um jovem? Ele vai entrar num curso superior de qualquer área de licenciatura, vai ralar literalmente muito. Quando ele formar, e às vezes não tem concurso, ou se tiver concurso, ele vai ter que fazer 2 ou 3 empregos para poder cuidar dos filhos. O professor tem que ter um tratamento digno, qualquer que seja esse professor, qualquer que seja a etapa. Não tem educação infantil, que é mais importante do que a básica, que é mais importante do que a superior. Não, educação é educação, porque todos nós precisamos de educação a vida inteira.
Então, essas são as bandeiras que nos movem, né? E a gente espera poder lutar muito por isso. Não vai ser um passo de mágica. Se você chegar lá, você é mais um no meio dos 513. Mas se a gente leva um pouquinho dessa turma, dos 120, se chegar um pouco lá, a gente já muda. Faz a diferença. Exatamente.